Tenho uma sensação que muita gente conhece de perto, mas raramente fala em voz alta. É a sensação de abrir o aplicativo do banco e não entender o que aconteceu. O dinheiro estava lá. Agora não está mais. E a conta que a pessoa faz na cabeça não fecha, porque ela trabalhou o mês inteiro. Ela se esforçou. Ela não fez nada de extraordinário. E mesmo assim, no final, sobrou pouco ou não sobrou nada. E o pior, no mês seguinte, a mesma coisa. E no outro. E no outro. Como se existisse um buraco invisível na vida financeira que engole tudo que entra. Essa sensação tem um nome. A psicologia chama de mentalidade de escassez. Não é uma expressão abstrata. É um padrão real, documentado, que afeta a forma como a pessoa percebe o dinheiro, toma decisões financeiras e se relaciona com os próprios recursos. E o que a pesquisa mostra é algo que vai contra tudo que a gente aprendeu. O problema, na maioria dos casos, não é o quanto entra. É o padrão interno com que a pessoa opera. É a mentalidade que carrega. Sandil Mullainathan, economista de Harvard, e Eldar Schaefer, psicólogo de Princeton, conduziram pesquisas extensas sobre o tema e documentaram algo fundamental. A escassez não é apenas uma condição financeira, é um estado mental. E quando a mente está operando em modo de escassez, ela toma decisões piores, enxerga menos oportunidades e cria condições que perpetuam a própria escassez. É um ciclo. E ciclos se quebram não pela quantidade de dinheiro que entra, mas pela mudança no padrão de pensamento que governa o que acontece com esse dinheiro. Como é que é esse padrão na prática? É acordar achando que não vai dar. É olhar para uma oportunidade e pensar automaticamente: isso não é para mim. É correr para comprar numa promoção mesmo sem precisar, só porque a cabeça grita que aquilo pode acabar. É ter vergonha de falar de dinheiro, de olhar para a fatura do cartão, de fazer as contas. É evitar o extrato porque parece que se não olhar, a dívida some. É repetir para os filhos as mesmas frases que os pais repetiam. Dinheiro não nasce em árvore, a gente é pobre mesmo, isso não é pra gente. Essas frases não são inocentes, elas criam um mapa mental. E a pessoa navega pela vida financeira usando esse mapa. O momento da virada, para muita gente que saiu dessa condição, não foi quando o salário aumentou. Foi quando a pessoa parou de fugir e olhou de frente para a própria realidade financeira. Existe um tipo específico de coragem que essa situação exige. A coragem de não culpar o governo, o patrão, a economia, o cônjuge e os filhos, o vizinho que tem mais. É a coragem de olhar no espelho e reconhecer que a mudança começa aqui. Não porque a situação é culpa da pessoa, às vezes não é, mas porque só a pessoa pode mudar o que está dentro da sua esfera de controle. Tem uma cena que ilustra bem o ponto de inflexão. Era uma sexta-feira, dia de pagamento. O salário entrou de manhã. Na segunda-feira seguinte, já não havia mais nada. 4 dias. O dinheiro que tinha que durar 30 dias evaporou em 4. Sentada na cama com a cabeça entre as mãos, uma pessoa decide fazer algo que nunca tinha feito. Pegar um caderno e escrever tudo. Tudo o que ganhou naquele mês, tudo o que gastou, conta por conta, item por item. 3 horas de extrato de banco, fatura de cartão, comprovante de Pix. E quando terminou, o choque. Mais da metade do salário tinha ido para coisas que não faziam diferença nenhuma na vida. Lanche na rua todo dia. Delivery porque estava com preguiça de cozinhar. Assinatura de streaming que não usava mais. Compra por impulso no mercado. Aquela cervejinha de sexta que virou segunda, terça, quarta. Roupa comprada porque estava na promoção e hoje está com etiqueta ainda. Taxa de banco que pagava sem saber. Juro de cheque especial, mensalidade de academia que não frequentava há 6 meses. Quando somou tudo, o entendimento chegou. O problema não era o salário, era o que se fazia com ele. E é importante reconhecer aqui algo que essa situação frequentemente esconde. Não se trata de falta de inteligência ou de caráter. Trata-se de como o cérebro humano funciona. Somos seres de impulso, de emoção, de busca por alívio imediato. O marketing moderno é construído exatamente sobre isso. Sabe a hora em que você está mais vulnerável, cansado, estressado, triste, entediado.
e oferece o produto como solução emocional. A compra por impulso não é fraqueza moral, é o cérebro buscando alívio rápido. Entender isso não é desculpa, é o começo do controle. Existe uma pesquisa que mostra que mais de 80% das compras feitas em estado emocional negativo são avaliadas como desnecessárias quando a pessoa as revisa dias depois com calma. 80%. Isso significa que a maior parte do dinheiro que sai sem ser planejado sai exatamente nos momentos em que a pessoa está menos capaz de avaliar bem o que está fazendo. O humor do dia governa as finanças do mês. E quando a pessoa entende esse mecanismo, ela para de se julgar com tanta dureza e começa a criar estruturas que protegem o dinheiro exatamente nos momentos de vulnerabilidade. A mentalidade de escassez também opera de formas mais sutis. Uma delas é a relação com o futuro financeiro. A pessoa com mentalidade de escassez tem dificuldade de projetar o futuro porque o presente está sempre em estado de emergência. Toda a energia mental vai para apagar o incêndio de hoje, de esta semana, deste mês. Não sobra capacidade cognitiva para pensar em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. E sem planejamento de médio e longo prazo, a pessoa vive perpetuamente em modo de reação. Sempre atrás, nunca à frente. O futuro financeiro não se constrói no modo emergência. Ele se constrói em momentos de relativa estabilidade, quando há espaço para pensar. Outro padrão da mentalidade de escassez é o que os pesquisadores chamam de foco de túnel. Quando a mente está sob pressão financeira, ela foca intensamente no problema imediato e perde a visão periférica. Oportunidades que estariam disponíveis passam despercebidas. Soluções que existem ao lado não são vistas. Decisões que pareceriam óbvias, em condições normais parecem impossíveis sob pressão. Muley Natan e Shafir chamaram isso de a largura de banda mental da escassez. A mente operando em modo de emergência tem menos recurso disponível para tudo asto mais, incluindo para sair da própria escassez. E há uma dimensão emocional que raramente é falada, a vergonha. A vergonha de não ter. A vergonha de não saber o que fazer com o dinheiro. A vergonha de estar com 40 anos na mesma situação de 20 anos atrás. Essa vergonha faz a pessoa evitar olhar para a realidade, evitar fazer as contas, evitar conversar sobre dinheiro, evitar pedir ajuda. E esse evitar, paradoxalmente, piora a situação. Porque problemas financeiros ignorados crescem, juros compostos sobre dívidas não reconhecidas crescem, e o fosso entre a realidade e a percepção vai ficando cada vez maior. A saída desse ciclo começa com um gesto que parece pequeno, mas é transformador. Olhar. Olhar de frente para a própria situação financeira, sem fugir, sem se julgar, sem catastrofizar. Só olhar, fazer as contas, ver o que entra, ver o que sai, ver para onde vai. Esse primeiro gesto de consciência, esse momento em que a pessoa para e enfrenta o que evitava, já é diferente de tudo que veio antes, porque você só pode mudar o que você admite. Você só pode transformar o que você para olhar de frente. E o que esse olhar revela, quase invariavelmente, é que existem ralos. Pequenos vazamentos que sozinhos parecem insignificantes, mas somados no mês inteiro fazem uma diferença enorme. Um café aqui, um delivery ali, uma assinatura esquecida, uma taxa que passa sem ser questionada, uma compra por impulso que não precisava. Esses ralos não surgem por maldade, surgem por automático, por hábito não consciente, por não ter parado nunca para medir. E quem não mede não controla. Quem não controla não muda. Parece simples. E é. Mas simples não significa fácil. Existe também algo sobre a relação entre dinheiro e identidade que precisa ser nomeado. A forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro revela muito sobre a forma como ela se relaciona consigo mesma. Uma pessoa que gasta por impulso para se sentir melhor está usando o consumo como regulação emocional. Uma pessoa que nunca investe em si mesma está sinalizando, de alguma forma, que não acredita que merece crescer. Uma pessoa que ignora as contas está praticando uma forma de autoabandono financeiro. Mudar a relação com o dinheiro
Portanto, não é só uma questão técnica, é uma questão emocional e identitária. A mentira que mantém muita gente presa é essa: você precisa ganhar mais para viver melhor. É uma mentira enorme, repetida por professores, pais, novelas, propagandas, porque a realidade que a pesquisa mostra é outra. Existem pessoas que ganham 20 mil por mês e estão afundadas em dívida. E existem pessoas que ganham 2 mil e têm casa própria, carro quitado, reserva no banco. A diferença não está em quanto entra, está em quanto fica, em quanto se respeita, em quanto se planeja. A renda determina o tamanho do jogo. O comportamento determina o resultado do jogo. Quando a pessoa começa a entender que o problema não é o salário, mas o padrão mental e comportamental com o dinheiro, algo muda. Não de uma vez, não dramaticamente, mas muda. A pergunta deixa de ser: quando vou ganhar mais? E passa a ser: o que posso fazer com o que tenho agora? Essa pergunta abre possibilidades que a pergunta anterior fecha, porque a segunda pergunta tem resposta imediata. Pode ser respondida hoje, com o salário atual, com os recursos existentes. E esse é o começo de uma trajetória diferente. O que a pesquisa sobre comportamento financeiro mostra de forma consistente é que a liberdade financeira não começa com um investimento grandioso ou com uma grande virada de renda. Ela começa com hábitos pequenos praticados com consistência, tijolo por tijolo, mês após mês, com recaídas, com ajustes, com meses melhores e meses piores, mas com uma direção clara e com a disposição de não parar, porque parar é o único fracasso real. Tudo o mais é apenas o caminho. Tem algo sobre a história financeira familiar que raramente é discutida e que tem um impacto profundo na relação de uma pessoa com o dinheiro. A maioria das crenças sobre dinheiro que carregamos não foi escolhida conscientemente, foi absorvida, ouvida repetidamente na infância, em frases aparentemente inocentes que criaram um mapa mental que guia decisões décadas depois. Dinheiro não nasce em árvore. A gente é pobre mesmo. Isso não é pra gente. Rico é ladrão. Essas frases não são neutras. Elas constroem uma identidade financeira que a pessoa carrega como se fosse sua, quando na verdade é herdada. A neurociência mostra que crenças repetidas na infância se tornam circuitos neurais que operam de forma automática na vida adulta. Não é necessário pensar conscientemente nessas crenças para que elas influenciem o comportamento. Elas são ativadas automaticamente diante de situações que envolvem dinheiro. A pessoa que cresceu ouvindo que dinheiro é escasso vai agir em muitas situações, como se o dinheiro fosse escasso, mesmo quando não é. A pessoa que cresceu ouvindo que rico é ladrão vai ter dificuldade inconsciente em acumular riqueza, porque em algum nível associa prosperidade com algo moralmente questionável. Reconhecer a origem dessas crenças não é para culpar os pais ou a família. Na maioria dos casos, as pessoas que transmitiram essas crenças estavam simplesmente repetindo o que receberam e acreditavam estar protegendo, não limitando. O reconhecimento tem outra função. Ele cria distância entre a crença herdada e a identidade atual. Quando a pessoa percebe que uma crença é herdada e não escolhida, ela pode, pela primeira vez, questionar se quer continuar carregando-a. Esse questionamento, por si só, já é uma forma de liberdade. Existe também algo sobre a relação entre emoção e dinheiro que precisa de atenção. Muitos gastos por impulso são, na verdade, tentativas de regular emoções difíceis. A pessoa que está entediada compra, a que está triste compra, a que está ansiosa compra, a que está comemorando compra. O consumo se torna um mecanismo de gestão emocional, e a eficácia desse mecanismo é, na melhor das hipóteses, temporária. O alívio emocional que uma compra por impulso proporciona dura horas ou dias. A consequência financeira pode durar meses. Entender essa dinâmica não elimina o impulso, mas cria uma janela de escolha. A pesquisa sobre comportamento financeiro de Richard Thaler, vencedor do Nobel de Economia, identificou um fenômeno chamado contabilidade mental. As pessoas categorizam mentalmente o dinheiro de formas diferentes, dependendo de como foi ganho ou de onde vem.
e gastam categorias diferentes com diferentes critérios. O dinheiro recebido como bônus ou prêmio tende a ser gasto com mais facilidade do que o salário regular. O dinheiro encontrado tende a ser gasto com mais impulsividade do que o dinheiro poupado. Entender que o dinheiro é fungível, que R$ 100 é sempre R$ 100 independente de onde veio, é um passo importante para decisões financeiras mais racionais. Há um erro muito comum em como as pessoas pensam sobre gastos pequenos. O coffee latte que custa R$ 15 por dia parece insignificante, mas R$ 15 por dia são R$ 450 por mês. São R$ 5.400 por ano. Em 10 anos, com rendimento básico, podem ser mais de R$ 70 mil. Isso não significa que se deve cortar necessariamente o café. Significa que os pequenos gastos automáticos merecem atenção consciente, não porque são ruins em si, mas porque, invisíveis, eles se acumulam em valores que a pessoa não percebe estar gastando. E escolhas feitas conscientemente são sempre melhores do que escolhas feitas no automático. Tem também algo sobre a diferença entre investimento e gasto que raramente é explicado de forma prática. Um gasto é algo que consome valor sem gerar retorno. Um investimento é algo que consome valor, mas gera retorno, seja financeiro, de capacidade, de saúde, de qualidade de vida. Nem todo gasto grande é ruim, nem todo gasto pequeno é bom. A questão é, o que esse dinheiro está gerando? Uma academia que a pessoa frequenta pode ser um investimento em saúde com retorno claro. Uma academia que a pessoa não frequenta é um gasto puro. A consciência dessa distinção muda a forma como se avalia cada decisão financeira. E há algo sobre o poder da consistência que é fundamental entender. A maioria das pessoas subestima o efeito de hábitos financeiros pequenos mantidos com consistência ao longo do tempo e superestima o efeito de grandes gestos esporádicos. Uma resolução de virada de ano que dura 3 semanas não cria mudança financeira. Uma pequena ação feita todos os dias por um ano cria. Os juros compostos, que Warren Buffett chamou de a 8ª maravilha do mundo, funcionam para dívidas e para reservas. O tempo é o multiplicador, e tempo só trabalha ali a favor de quem começa. Tem uma coisa sobre a relação com o crédito que merece atenção específica. O cartão de crédito é uma ferramenta que pode ser útil quando usado com consciência, mas que se torna uma armadilha quando usado como extensão da renda. A diferença é fundamental. Usar o cartão como extensão da renda significa gastar mais do que se tem porque o cartão permite. Usar o cartão como ferramenta significa pagar no débito ou à vista o que já está no orçamento. E usar o crédito apenas como conveniência de pagamento, com a certeza de que o valor está disponível para ser pago integralmente na fatura. O juro do cartão de crédito rotativo no Brasil está entre os mais altos do mundo. Qualquer dívida que entre nesse rotativo começa a crescer a uma velocidade que rapidamente supera qualquer capacidade de pagamento. Existe também algo sobre a diferença entre preço e custo que é pouco compreendido. O preço é o valor pago na compra. O custo é o valor real que aquela decisão representa ao longo do tempo. Uma roupa em promoção por R$ 80 que nunca é usada tem um custo real de R$ 80. Uma roupa por R$ 200 que é usada por 5 anos tem um custo real de R$ 40 por ano. Um carro novo com parcelas mensais que comprometem 30% da renda por 5 anos tem um custo que vai muito além do valor financeiro. Inclui o estresse, a restrição de outras escolhas, a impossibilidade de poupança durante esse período. Pensar em custo em vez de preço é uma das mudanças de perspectiva mais poderosas que alguém pode fazer. E há algo sobre aprender sobre finanças que é importante dizer. Não é necessário fazer um MBA ou se tornar especialista. O básico do que muda a vida financeira da maioria das pessoas é simples: gastar menos do que ganha, guardar a diferença, evitar dívidas com juros altos, fazer crescer o que foi guardado ao longo do tempo. Não é segredo. Não exige conhecimento técnico avançado. Exige comportamento consistente. E comportamento consistente, como qualquer hábito, é algo que se treina. É algo que a pessoa vai ficando melhor com a prática. O problema não é falta de informação. Na maioria dos casos, é falta de aplicação do que já se sabe. Por último,
Mas não menos importante, a paz que vem com o controle financeiro não é só sobre dinheiro, é sobre a sensação de ser capaz, de tomar uma decisão e cumprir, de criar um hábito e manter, de dizer que vai guardar e guardar de verdade. Cada pequena vitória financeira é também uma vitória de autoconfiança, e autoconfiança se constrói exatamente assim, com evidências acumuladas de que a pessoa é capaz de fazer o que decide. Cada R$ 100 guardado é prova de capacidade. Cada compra não feita é prova de escolha consciente. Cada mês fechado com sobra é prova de que é possível. E quem tem essas provas tem mais do que dinheiro. Tem crença em si mesmo. Existe algo sobre a identidade financeira que é importante trabalhar diretamente. A identidade que carregamos não é apenas quem somos, é quem acreditamos que somos. E quando uma pessoa se vê como alguém que nunca consegue juntar dinheiro, essa crença se autorrealiza. Ela toma decisões que confirmam a crença. Gasta porque de qualquer forma não vai juntar. Não planeja porque de qualquer forma não adianta. O primeiro passo para mudar o comportamento financeiro, portanto, é mudar a narrativa interna, de alguém que nunca consegue juntar, para alguém que está aprendendo a juntar. De alguém que não sabe lidar com dinheiro, para alguém que está desenvolvendo essa habilidade. A narrativa define o comportamento. Tem também algo sobre simplicidade que é fundamental. A indústria financeira tem interesse em tornar as finanças pessoais complexas, em criar produtos e estratégias sofisticados que a pessoa precisa de um especialista para entender. Mas a base da saúde financeira é simples: gastar menos do que ganha, guardar a diferença, evitar dívidas com juros altos e fazer o que foi guardado crescer ao longo do tempo. Não é glamuroso, não é sofisticado, mas é o que funciona para a esmagadora maioria das pessoas. A complexidade vem depois, quando já existe uma base sólida. No começo, simplicidade é tudo. E tem algo sobre o ambiente financeiro que rodeia cada pessoa que raramente é discutido. Se a pessoa está num círculo social onde todos gastam por impulso, onde mostrar consumo é parte da identidade do grupo, onde falar de poupar é motivo de chacota, a pressão para gastar é enorme. Não porque as pessoas do círculo sejam más, mas porque somos seres sociais e nos conformamos com os padrões do grupo. Isso não significa abandonar amigos, mas significa reconhecer essa influência e criar estruturas que protejam os novos hábitos mesmo diante da pressão social. Por fim, há algo sobre o tempo que é fundamental entender. Não há solução rápida, não há atalho, não há fórmula que funcione em 30 dias. Quem promete isso está mentindo ou enganando a si mesmo. O que existe é um caminho que começa com um passo pequeno, hoje, e que vai ficando mais claro à medida que é percorrido. A pessoa que começa esse caminho hoje, mesmo que tarde, mesmo que com pouco, mesmo que sem saber exatamente aonde vai, está numa posição infinitamente melhor do que a que não começa. Porque o tempo trabalha a favor de quem começa, e o único caminho que não leva a lugar nenhum é o que nunca foi iniciado. Existe algo sobre a palavra suficiente que raramente é ensinada. A cultura do consumo nos ensina que nunca é suficiente, que sempre falta mais, que o próximo produto, o próximo modelo, a próxima versão vai finalmente nos completar. E essa narrativa é o combustível da escassez, porque quem nunca tem suficiente nunca para de gastar. Aprender a definir o que é suficiente para a própria vida, não baseado no que os outros têm, mas baseado no que genuinamente traz satisfação e segurança, é uma das habilidades mais importantes e mais subversivas que uma pessoa pode desenvolver. E é o que liberta do ciclo de busca interminável por mais. Existe uma última coisa: compara apenas com você mesma. A armadilha das redes sociais é mostrar a vida financeira dos outros como parâmetro. Mas você não sabe o endividamento de quem mostra a viagem. Não sabe o estresse de quem exibe o carro novo. Não sabe o custo real de qualquer coisa que parece próspera de fora. O único parâmetro relevante é o seu próprio progresso. Você está melhor do que estava há 3 meses, há 6, há 1 ano? Esse é o crescimento que importa. Silencioso, pessoal, consistente e muito real.
Se esse conteúdo chegou onde devia chegar, se tocou algo que estava esperando para ser reconhecido e nomeado com honestidade, considera se inscrever no canal. Toda semana tem um assunto aqui, sempre baseado em pesquisa real e pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério, de forma que respeita a inteligência e a realidade de cada um. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. E eu leio cada comentário, todos. Me conta, qual é o maior obstáculo que você enfrenta hoje na sua relação com o dinheiro? Qual é o padrão que você reconhece em você mesma enquanto leu isso? Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a se conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões relacionais que se repetem, o que os mantém e como construir uma base interna que te permite navegar as relações de um lugar mais claro e mais inteiro. O link está na descrição desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo.